distantes, mas não sozinhos. Todo o movimento da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro neste mês de agosto, mês quando comemoramos 136 anos, é para que você não se sinta sozinho. Ao contrário, para que você se sinta acolhido pela nossa igreja. Há uma carta na Bíblia de onde nós tiramos uma informação importante sobre um evangelho que ampara, que cuida, que acolhe o outro. Esta carta é importante para nós por conta, inclusive, deste texto que nós tiramos para que seja a divisa do nosso mês. Encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo, versículo de número 3. Assim diz a palavra de Deus: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. São 95 versículos desta pequena carta, dos quais 19 versículos falam sobre alegria, contentamento e regozijo. Você pode imaginar esta situação? Paulo, preso, acorrentado aos soldados, à espera de um veredito final sobre a sua vida, se liberdade ou se morte. Ainda assim, a despeito do que ele estava vivendo, Paulo foi capaz de não olhar para si. Paulo foi capaz de olhar para o outro, cuidar do outro. Assim que ele fez com os irmãos de Filipos. Pense como Paulo. Agradeça a Deus pelo seu irmão, cuide do seu irmão, tenha uma atitude proativa quanto às necessidades do seu irmão. Esse é um texto importantíssimo para o momento que nós estamos vivendo. Pois bem, você já anotou em sua agenda? Nosso culto de aniversário acontecerá na segunda-feira, dia 24, às 19h30. Neste culto nós teremos louvor, vídeos de gratidão, teremos 2 mosaicos, um mosaico musical e um mosaico da leitura da Palavra de Deus. Teremos as cartas de Ana, 4º e último episódio, testemunho de uma jovem de nossa igreja, mural de fotos e a mensagem pastoral. Você pode participar conosco dessas atividades todas, em especial no mural de fotos, tirando uma foto do seu ato de culto conosco, das celebrações da Primeira Igreja Batista, e enviar esta foto para nós, e nós teremos todo o prazer de colocá-la dentro de nosso mural. Tire a foto com o celular deitado, mande para pbrj136@gmail.com. Um lindo dia começa aqui, um lindo dia começa aqui. É assim que funciona nas nossas vidas e, portanto, queremos passar para você toda a experiência que Paulo teve de gratidão, de conforto, de zelo, de cuidado, para que você cuide também do próximo, acolha o próximo, deixe a vida do outro mais aquecida. Não desprezem a bondade de Deus. Essa é uma exortação bíblica que se encontra na Carta aos Romanos, capítulo 2, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Riqueza da bondade de Deus. Grande é a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, a começar pelas muitas bênçãos que nos concede a cada dia. Em especial, somos despertados pelo texto lido para a riqueza da sua bondade em relação à nossa condição de pecadores necessitados do perdão divino. Trata-se de uma advertência aos que se encontram sem Cristo, sem salvação, e também aos que, já estando redimidos por Jesus, passam por momentos de deslizes humanos. Em ambos os casos, o Senhor usa de bondade quando, de forma paciente e tolerante, destaca o texto, nos oferece a oportunidade do arrependimento,
aguardando a resposta do nosso coração. Em si, essa etapa já representa a benignidade de Deus para conosco. Mais ainda, o Senhor manifesta a riqueza da sua bondade em que Ele próprio, por meio da ação do seu Santo Espírito, nos conduz ao arrependimento e nos convida ao perdão. Não devemos ignorar que é o Senhor que nos conduz ao arrependimento, realça também o texto. Por isso, que nenhum de nós despreze a riqueza da bondade do Senhor. Ao contrário, que cada um de nós corresponda ao seu apelo amoroso com o arrependimento do coração pelos erros cometidos. É momento de confissão. Façamos isso agora. Senhor, louvamos o Teu nome e muito Te agradecemos porque através de Jesus Cristo nos ofereces perdão para os nossos pecados. Com os corações arrependidos, estamos na Tua presença neste momento, confessando os nossos erros e pedindo que nos perdoes. Considera, Senhor, o arrependimento do nosso coração e concede-nos o Teu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ao enfrentar o distanciamento da pandemia de 2020, podemos imaginar que ninguém jamais passou por uma experiência semelhante. Vamos então voltar ao passado e, a partir do ano de 1884, imaginar Anna Bagby, um dos membros fundadores da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, sentindo a mesma solidão e isolamento durante a sua jornada missionária. Com estas cartas, baseadas na vida de Anna Bagby, vamos descobrir como ela enfrentou perdas, epidemias, solidão e distanciamento. As Cartas de Anna.
8 de agosto de 1891. Meus queridos, sempre a palavra de Deus me consola e expressa o que estou sentindo. Paulo falou aos Tessalonicenses o que eu quero dizer, então vou parafrasear suas palavras. Vocês têm ideia de como tenho saudades de vocês, meus queridos? Fisicamente vocês estão longe de mim, mas nunca estão distantes do meu coração. Os nossos corpos estão separados, mas os corações não. Não podem imaginar quanto falta tem feito para mim nestes dias. Vou abrir meu coração logo. O Joãozinho, nosso Zoli, o xará do meu irmãozinho, Zoli, voou para os braços de Jesus. Achamos que ele estava gripado, mas a febre subiu e ele foi piorando, sofrendo e chorando por uma semana, até ficar inconsciente e logo depois partiu deste mundo. Nossa colega, Miss Emma, segurou o bebê durante o dia, o Sr. Bagby à noite. Eu agonizei uma semana em oração, mas Deus quis levar nosso bebê queridinho. Como foi duro ver seu pequeno corpo totalmente imóvel no caixão. Fizemos o culto aqui em casa e fui mais uma vez ao cemitério do Caju me despedir de alguém que amo. Os vizinhos e amigos nos acompanharam até o cemitério e dou graças a Deus que tive a oportunidade de explicar a eles o plano de salvação. Eu creio que sua morte será o meio de trazer não poucos a Jesus. Ando pensando que talvez isso seja como Deus nos prepara para a vida eterna. Por nossa vontade, jamais quereríamos nos separar dos nossos amados pela morte. Mas quando o Senhor tira de nós os nossos tesouros, como Zoli e Luther, Ele os deposita onde nem a traça ou a ferrugem podem atingi-los. Tenho saudades do meu Zoli, mas isso faz com que o céu, meu lar eterno, pareça muito mais perto de mim. Como que eu queria chorar no seu ombro, mamãe. Como queria ser envolvida nos seus braços seguros de você, papai. A distância me priva deste conforto. Mas saibam, não estou revoltado e sei que nunca estou sozinha. Nossa separação é por pouco tempo. Me lembro do hino que cantamos aqui às crianças. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Então peço que todos nós obedeçamos ao conselho de Paulo aos Tessalonicenses. Não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Mesmo no sofrimento da separação e da morte, temos esperança. Com amor, sua querida Ana. Em tempo, já adotei de vez a versão brasileira do meu nome, Ana. A palavra de Deus diz no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiados nestas promessas que nós trazemos à presença de Deus o nome de alguns dos nossos irmãos queridos que precisam de oração. Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Santana, Beti Lacerda, Campos Siqueira,
Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Sales, Israel de Souza. Vamos orar também pelos irmãos que estão em tratamento de saúde. Irmão Jefferson da Silva e Marlene Chaves e Maria José e Celi Damasceno estão na luta contra o câncer. Ruth Loureiro também precisando. Oremos pedindo a orientação de Deus sobre a hora certa de reabrir a igreja, de reabrir as escolas. Vamos orar para que Deus dê sabedoria aos cientistas para que eles descubram uma vacina e um tratamento para a Covid-19. Vamos orar pelos que estão solitários. Você tem família, eu tenho, mas tem gente que mora sozinho. Como é que está vivendo esse tempo todo, não é? Pelas famílias que estão experimentando conflito e até violência por causa justamente do isolamento. Vamos orar pela economia do nosso país, também pela aprendizagem e os estudos das crianças e os jovens enquanto estão afastados. Curvemos as cabeças e vamos orar. Deus eterno, nosso Pai amado, Pai celestial, nós te damos graças porque mais uma vez podemos conversar contigo. Nós te louvamos porque tens nos dado vitória sobre vitória ao longo da história desta igreja. 136 anos se passam e a tua graça é a mesma, o teu perdão o mesmo e a tua oportunidade para nos arrependermos a mesma coisa. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que temos, que nos ajudam, que trabalham, que oram, que esperam em Ti. Ó Deus, oramos agora nesta hora entregando a Ti os nomes desses queridos irmãos que acabamos de mencionar. Oramos para que o Teu santo amor desfaça no coração deles todo o sentimento de ansiedade, de preocupação. Dá a eles, ó Deus, aquela calma que só o Teu Espírito sabe conferir à vida das pessoas. Oramos pedindo que elimines os receios dos corações e que cada irmão seja curado por Ti, ou de uma forma ou de outra, segundo a Tua santa vontade. Muito obrigado por tudo que Tu nos tens dado. Continua abençoando as nossas vidas como crentes, como Teus filhos, e fazendo com que sejamos obedientes à Tua palavra e à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Estou aqui te entregando o meu louvor, me rendo a Ti, da minha vida és Senhor. Escuro do meu ser, Tua graça me alcançou. Não negaste o Teu perdão a mim, meu Rei, Mestre, Senhor. És meu melhor amigo, és tudo que eu preciso, Jesus. Eu confio em Ti, eu confio em Ti.
és meu melhor amigo, és tudo que eu preciso, Jesus. No escuro do meu ser, tua graça me alcançou. Não negaste o teu perdão a mim, meu Rei, Mestre, Senhor. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Tu és o meu descanso, és meu melhor amigo, és tudo que eu preciso, Jesus. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Tu és o meu descanso, és meu melhor amigo, és tudo que eu preciso, Jesus. Leremos nesta hora o texto de Neemias, Antigo Testamento, Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, versículos de 1 a 14, assim diz a palavra de Deus. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, vamos encontrar-nos num povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando o mal contra mim. Por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me mandaram essa mensagem 4 vezes, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Na carta estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem o confirma, que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estás reconstruindo o muro. Dizem também que queres tornar-te rei deles, e que nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito: há um rei em Judá. Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Por isso, vem e vamos conversar. Mandei dizer-lhe então: nada do que dizes é verdade. É tudo invenção tua, pois todos eles tentavam nos atemorizar, dizendo: eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus: fortalece as minhas mãos. Depois fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que tinha se trancado, e ele disse: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas,
pois virão matar-te. Sim, virão matar-te esta noite. Mas eu respondi: deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. E percebi que não era Deus que o enviara. Mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivessem motivo pelo qual pudessem me difamar e desacreditar. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate, e também da profetisa Noádia e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. Nosso título nesta manhã é Não Posso Descer. Vamos orar? Confiados, Senhor, nas Tuas promessas, a de que a Tua palavra não voltaria vazia, é que nós nos lançamos ao trabalho de divulgá-la. Rogamos a Tua graça sobre nós, estendida nesta hora, tanto a quem fala como a quem ouve, que todos nós possamos ser igualmente edificados por ela, pela Tua palavra, que não volta vazia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você está contente com o seu trabalho? Aquilo que você faz na vida, aquilo que você realiza, a sua profissão, você está feliz com essa profissão que você escolheu? Pois eu trago para você uma pesquisa agora, uma pesquisa realizada em 2018, em 21 estados brasileiros, feita por um senhor chamado Fred Machado, que ele é consultor de carreiras. E essa pesquisa revelou que 90% das pessoas, 90%, quase todo mundo, né, estão infelizes em seus trabalhos. Ou seja, o percentual de infelicidade é muito grande. Desse percentual, 36, quase 37 dos profissionais estão infelizes com o trabalho que realizam, ou seja, acham que escolheram a profissão errada. 64 gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje para serem mais felizes. Para o autor da pesquisa, o descontentamento é provocado por uma série de motivos. O principal deles, segundo ele, é a definição da profissão muito cedo ou através de imposição dos pais. Ele diz: trabalhamos a vida inteira sem um propósito definido e no automático, apenas para ganhar dinheiro. A pesquisa também revelou que 60% dos entrevistados não têm tempo suficiente para, isso é grave, cuidar da saúde. Um dado representativo que o autor sentiu na pele. O autor da pesquisa sentiu isso na pele, porque antes de atuar como consultor, ele era dono de 7 empresas, 7. E vivia uma rotina de má alimentação, poucas horas de sono e muitas de trabalho, que culminou numa angina. Eu creio, queridos irmãos, que o judeu Neemias não tinha esse problema. Neemias estava muito feliz com o trabalho que ele estava realizando. Ele estava morando na Pérsia, que hoje é o Irã, trabalhava no palácio do rei Artaxerxes, e, portanto, ele tinha contato direto com o rei o tempo todo, porque ele era copeiro do rei. Trabalhava ali junto da cozinha do rei, ou seja, alguém que parecia estar feliz, e o texto diz que ele estava sempre feliz, e o dia que ele não esteve feliz foi o dia que o rei percebeu e perguntou por que ele estava daquele jeito. Neemias não era sacerdote como Esdras, e nem profeta como Malaquias, mas ele é, para mim, queridos irmãos, um exemplo claro daquilo que Deus pode fazer com uma pessoa, mesmo não estando ela
comprometida ou engajada no sacerdócio ou no ministério. Qualquer crente pode ser uma bênção nas mãos de Deus, é a lição primeira que aprendemos aqui. Neemias liderou com sucesso a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, capital de Judá. E no versículo que nós não lemos, que é o seguinte, Neemias 6,15, diz que o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Então, em 52 dias, a construção da muralha foi acabada, foi concluída. Mas a Bíblia diz também que perto do fim, perto da conclusão da obra, o tempo todo da conclusão, até antes mesmo da construção, havia inimigos, como vamos ver daqui a pouco. Mas perto do fim, os inimigos resolvem atacar ainda com mais veemência e continuaram conspirando contra Neemias. Mas ele respondeu com determinação estas palavras do versículo 3. Ele disse: estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Há algumas lições que nós aprendemos neste trecho, nesta porção da palavra de Deus. E a primeira verdade que aprendemos aqui é que a obra do Senhor nunca está livre de inimigos. No versículo 1 nós lemos: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, o restante dos nossos inimigos. Não é estranho um crente falar em inimigos, mas Neemias os tinha, nós os temos, qualquer crente os terá, porque eles estão por aí, porque todo o trabalho de Deus, todo o trabalho feito para o Senhor, queridos irmãos, enfrenta oposição. É insensato, é até, eu diria, ingenuidade. É ingenuidade pensar que por ser obra de Deus, nós não vamos ter inimigos e que tudo vai correr às mil maravilhas. Não vai. Neemias veio da Pérsia para Jerusalém para reconstruir os muros. Ao seu lado estava o sacerdote Esdras, ao seu lado estava uma grande parcela da população, embora empobrecida, mas querendo participar. Mas não esqueçamos, há inimigos também. E nós temos que nos preparar para isso. Todas as pessoas que se apresentam para liderar a obra de Deus, por exemplo, logo, logo vão descobrir que há alguém puxando o tapete delas. O apóstolo Paulo disse isso muito claramente em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, quando disse essas palavras: porque me foi aberta uma porta grande e promissora e há muitos adversários. Paulo dizendo que uma porta grande e promissora se lhe abriu, mas que também talvez por causa justamente da oportunidade desta porta aberta, é que há muitos adversários. E isso não mudou no tempo de Neemias, não mudou desde os tempos de Paulo, nos tempos de Cristo, de Jesus mesmo, dos apóstolos todos, não mudou na história da igreja e continua ainda hoje a mesma realidade triste. No caso específico de Neemias, observe as estratégias usadas pelos inimigos. Primeiro, perseguição. No versículo 2, ele diz: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, vamos encontrar-nos num povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando o mal contra mim. De alguma forma, Neemias ficou sabendo das reais intenções dos seus inimigos e elas não eram boas, ele sabia disso. Há um autor chamado Paul Van Gorder e ele escreveu o seguinte: 3 conspiradores se opuseram a Neemias e são representantes dos inimigos atuais do Evangelho. Ele pega esses inimigos e vê neles uma metáfora. Eles são como que representantes dos inimigos em geral que os crentes têm. Sambalate, ele começa analisando Sambalate. O nome deste homem significa
Ódio disfarçado. Oh, meu Deus, ódio disfarçado, que coisa terrível. Então é por isso que até hoje eu não encontrei em igreja nenhuma que eu pastoreei e em campo nenhum que eu passei, não encontrei nenhum crente chamado Sambalate. Já viu o pastor Sambalate? Vamos orar com o diácono Sambalate Correia das... Não tem, não existe. Porque Sambalate quer dizer ódio disfarçado. E ninguém quer botar no seu filho um nome infeliz desse. Ódio disfarçado. Mas ele representa a sabedoria deste mundo e a sua oposição a Cristo. A maioria das religiões organizadas odeia Jesus Cristo, diz Van Gorder. Paulo falou disso como sendo uma forma de engano, quando ele disse em 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Então, ódio disfarçado, e aqui está o que ele quer dizer então, né? Satanás também se disfarça, então está trabalhando ao lado do diabo em vez de ao lado do Senhor. O segundo inimigo, diz Van Gorder, é Tobias, e o seu nome, o nome Tobias, significa o Senhor é bom. A palavra Tov em hebraico é a palavra bom. Tov, Iá, né, nome de Deus, então o Senhor é bom. Então ele é, por causa disso, o representante daqueles que fazem uma profissão formal da sua fé. Eles têm um bom nome, mas o problema deles não é o nome. Pode ser chamado de cristão, que é um nome bonito, mas o problema está no coração. É aí que é o problema. Esse homem Tobias era uma espécie de fantoche do outro, do Sambalate, do ódio disfarçado. Tem o terceiro inimigo, chamado Gesem. Ele fala aqui Gesem o arábio, ou minha tradução diz Gesem o árabe, mesma coisa. O nome dele significa, também estranhamente, significa chuva violenta. E ele fez jus ao seu nome ao derramar sobre os obreiros de Deus uma chuva violenta de críticas e de zombaria. Gesem é árabe, descendente de Ismael e não de Isaac, lembre-se disso. Mas além da perseguição, os inimigos também usam uma outra arma, a chamada difamação. Difamação. Os inimigos lançaram mão desse recurso, que aliás é típico de inimigo mesmo, a mentira, a calúnia, a difamação. E você vê que no versículo 6, nós temos o mesmo verbo que os fofoqueiros gostam de usar até hoje. O diabo é muito pouco original, ele não se reinventa nunca, ele usa as mesmas táticas. Então está aqui o mesmo verbo, né? Versículo 6, na carta estava escrito, dizem entre as nações. Entre as nações aqui também pode ser traduzido como as pessoas estão dizendo. As pessoas estão dizendo. E meus irmãos, isso equivale a andam dizendo por aí, ou estão falando que, pontinhos, e sem especificar quem exatamente está falando, sem dar nomes aos bois. E é muito fácil jogar assim, né? E com a internet hoje é um perigo isso. Aliás, pelo amor de Deus, meu querido irmão, meu querido amigo, não passe para frente coisas que você não tem certeza da veracidade da procedência. Não passe para frente, pode ser difamação. Agora há pouco mesmo estava lendo alguém falando um texto, metendo pau em certos políticos aqui da nossa região, e eu fiquei pensando, mas será que esses dados são corretos? Isso é verdade? Então é sempre bom examinar, checar, porque os inimigos insinuavam que Neemias estava com más intenções, diziam que ele pretendia provocar uma revolta contra o rei e ele próprio subir ao trono e se tornar rei.
Você que leu Neemias desde o princípio, me conta, quando foi que Neemias teve essa ideia? Ele nunca pensou nisso, ele nunca lhe passou pela cabeça. Ele era amigo do rei Artaxerxes, e ele só foi a Jerusalém porque o rei era seu amigo e o rei deu a ele as condições para ele chegar até Jerusalém com segurança. Mas ameaçavam. Você está querendo se tornar rei? Você está querendo se tornar rei, não é? Pois fique sabendo você que o rei vai saber. Essa sua atitude vai chegar aos ouvidos do rei. Meus irmãos, isso é uma ameaça gravíssima. Sabe por quê? Porque os reis da antiguidade, não vou dizer que eram 100%, mas 90% deles eram supersticiosos do seu cargo. Eles tinham medo tremendo de que alguém os derrubasse. Então, o que eles faziam? Se eles suspeitassem, isso não tem certeza nenhuma, ele só acordou de manhã, falou, acho que eu sonhei que o fulano de tal é contra mim. Ele mandava matar a pessoa, execução sumária. Havia muito disso. O rei tinha poder de vida e de morte. Então, imagina se o rei Artaxerxes, lá na Pérsia, lá em Suzã, a capital, se ele fica sabendo que Neemias está lá em Jerusalém e que Neemias está fazendo tudo para se tornar o rei de Judá. Isso seria uma sentença de morte para Neemias. Então é esse tipo de gente que está com quem Neemias está lidando. Mentiras, insinuações, que mais? Também desqualificação. Isso vocês não são de nada. Antes um pouquinho eles falam que uma raposa, se pular por cima desse muro, vai derrubar esse murozinho de vocês, ou seja, desqualificando. Um comentarista da Bíblia chamado Sidlow Baxter, ele disse, não há oportunidade sem oposição. Saiba disso, querido irmão, não há oportunidade sem oposição. Não existe porta aberta diante de nós, sem que haja muitos adversários para impedir a nossa entrada. Sempre que os salvos dizem, vamos nos levantar e edificar, o inimigo diz, vamos nos levantar e nos opor. Não há triunfo sem problemas, não há vitória sem vigilância, não há uma cruz no caminho de toda coroa que vale a pena. Há uma cruz no caminho de toda coroa que vale a pena. São as palavras do nosso irmão Sidlow Baxter. Então, a primeira verdade que nós aprendemos desta experiência, e de toda a experiência de Neemias, resumida aqui em 6:3, dizendo que não posso descer, é que a obra do Senhor sempre vai enfrentar inimigos. Mas há uma segunda verdade aqui também que nós não podemos esquecer, e é que nada deveria desviar o nosso foco da obra do Senhor. Nada deveria desviar o nosso foco da obra do Senhor. Você vê que os inimigos chegam, convidam para conversar, depois insinuam que vai haver confusão, que papapá, e aí Neemias responde. Eu gosto da resposta dele, no meio do versículo 3, estou empenhado numa grande obra. Está ouvindo isso, inimigo? Estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Irmãos, nós estamos empenhados numa grande obra e não podemos descer. Eles me mandaram essa mensagem 4 vezes e eu dei a mesma resposta, diz Neemias. 4 vezes, camaradas também queriam confusão, né? 4 vezes mandando essa palavra para mim e 4 vezes eu respondi a mesma coisa. Estou empenhado numa grande obra, não posso descer. Eu gosto do adjetivo com que Neemias qualifica a obra de Deus aqui. Ele diz, estou empenhado numa grande obra. Meus amigos, eu quero parar aqui porque eu quero me deliciar com vocês nesse adjetivo.
como a obra de Deus é grande, como a obra de Deus é maravilhosa. E eu até diria, divergindo um pouquinho de Neemias, que essa obra não é grande, ela é a maior de todas. Não existe na terra algo que se compare à obra de Deus. Ela é a melhor, a obra superior, aquela que engole todas as outras. Não tem obra igual à obra do Senhor. Por isso Neemias diz: eu não vou descer para conversar com vocês, não vou descer para negociar com vocês, porque eu estou empenhado numa grande obra. É assim que ele vê a obra do Senhor, porque é a obra de anunciar a graça de Deus, é a obra de anunciar a salvação de Deus, é a obra de anunciar o perdão de Deus. Essa é a grande obra na qual Neemias está envolvido, na qual Jesus também esteve, os apóstolos, Paulo, todo mundo envolvido nessa grande obra, que é muito mais do que construir uma muralha, é construir a obra de Deus. Não há obra maior, repito. O grande missionário William Carey, ele foi para a Índia, 1790, por aí, e ele chegou lá, começou a trabalhar na cidade de Serampore, fica a norte de Calcutá, alguns quilômetros, e ali se fala bengali, basicamente, e ele aprendeu essa língua e todas as outras línguas da Índia, praticamente, todas não, que é exagero, mas muitas delas, e ele fez uma obra extraordinária, e ele vibrava com essa grande obra, ao ponto de investir do seu próprio dinheiro, do seu próprio salário na obra, 7 anos sem ver o primeiro convertido. O filho dele, filho mais velho, chamava-se Félix. Félix também se converteu, aceitou a Jesus, se sentiu vocacionado para o ministério, sentiu a chamada de Deus para o ministério e foi ser pastor, que nem o pai. Mas aí, ele foi ser missionário na Birmânia, país que tinha ali pertinho, hoje mudou o nome, hoje é Myanmar, né? A Birmânia, e ele está neste país trabalhando, mas aí, veja só como é que é a tentação, né? Ele recebeu um convite da Inglaterra para ser embaixador da Inglaterra na Birmânia. O próprio rei da Birmânia gostava do Félix e fez gestões para que Félix Carey fosse indicado embaixador. E ele aceitou. Olha, missionário tem salário limitado, mora numa casa simples, se tiver carro, é um carro simples. A vida de um missionário é uma vida simples. E a do embaixador? Se ele vai chegar hoje no aeroporto, lá vai uma limusine para buscá-lo com motorista e tudo mais. Quando o pai, William Carey, soube que o filho havia aceitado esse convite, William Carey escreveu para o seu amigo na Inglaterra, chamado John Ryland, e disse para ele o seguinte: orem pelo meu filho, Félix. Félix realizou uma boa obra no início, lá na Birmânia, mas depois resolveu atender a um convite do imperador da Birmânia para ser embaixador. Grande foi a decepção do pai. E ele escreveu nessa ocasião a seu amigo: meu pobre filho desceu do ofício de missionário da cruz para ser um simples embaixador de uma corte terrena. Outra fonte que eu consultei, as palavras são um pouquinho mais pesadas. Orem por Félix. Degenerou-se em embaixador do governo britânico, quando deveria estar servindo ao rei dos reis. Félix não deu a mesma resposta de Neemias. Neemias disse: não posso descer. Missionário Félix Carey, segundo seu pai, desceu
desceu do ofício de missionário da cruz para ser um simples embaixador de uma corte terrena. Meus irmãos, a grande obra do Senhor pede de nós os melhores esforços da nossa vida, financeiros, intelectuais, físicos. Essa obra requer de nós o que nós pudermos dar de melhor. E Neemias dá o melhor de si e diz para os seus inimigos: eu não vou descer para negociar com vocês, nós não vamos conversar, não tem conversa, porque estou fazendo, e diz ele, estou empenhado numa grande obra. Fico pensando quanto tempo e quanto dinheiro as pessoas investem, gastam, aliás, nem investem, gastam mesmo, gastam em lazer, por exemplo. É gente que coleciona objetos caríssimos, que, ao mesmo tempo que são caros, são inúteis. É gente que passa horas e horas diante da televisão, absorvendo todo o lixo cultural que a televisão despeja em seus pobres cérebros. Podia dar seu tempo para Deus. É gente que lê todo tipo de livro, menos o livro. Podia investir tempo na palavra, comendo o livro de Deus. Em que obra você tem investido a sua vida? Olha, eu estava procurando uma história para aclarar um pouquinho esse ponto, e eu achei, meus irmãos, uma história esquisitíssima. Uma história que envolve um homem que nós, brasileiros em geral, admirávamos pelo seu talento humorístico. Estou falando de Chico Anísio, porque a reportagem está aí na internet para quem quiser ler. Então não estou falando mal dele, não quero falar mal de ninguém, mas quero analisar com você o que aconteceu com ele. É uma prova clara do que acontece quando nós colocamos nossas prioridades nos lugares errados. Chico Anísio morreu em 2012, e a última esposa, então a viúva, ela revelou em março agora, durante a pandemia, revelou que o comediante ganhava muito bem, e você pode imaginar que sim, e ele havia, por ganhar tão bem, ele havia comprado uma casa em Malibu, não é, que é uma praia nos Estados Unidos, praia muito famosa, praia de famosos, onde o terreno custa o olho da cara, muito caro. Mas diz a viúva ainda que ele tinha salas em shopping, não é uma não, salas, plural, salas em shopping. Tinha uma casa em São Conrado, que é onde só mora rico. Dinheiro investido em apartamento em Nova York. Ele estava começando de novo, e com o valor que ele recebia da Globo, diz a viúva, ele reconstruiria um bom patrimônio durante esses 14 anos que a gente viveu junto. Só que, diz ela, lá por 2003, ele resolveu que queria comprar cavalo. Ele queria investir em cavalo, mas não é apostar em cavalo não, porque isso é outro problema social gravíssimo, mas ele queria comprar os cavalos. Então a questão dele não foi apostar em cavalo, foi comprar para botar o cavalo para correr. Aí comprou, diz ela muito comicamente diz assim, comprou um cavalinho, outro cavalinho, e ele se perdeu completamente. Foi pior do que um vício. Foi uma coisa muito triste, diz ela. E explica que na época o Chico chegou a ter 300 cavalos. E gastava, isso em 2003, 2004, 2005, para cá, né? Gastava R$450 mil por mês para alimentar os cavalos, fora os veterinários. Cavalo também precisa de ir ao médico, né? O veterinário. 300 cavalos. E olha o quanto esse homem dispendia com esses cavalos, R$450 mil por mês. Aí ela diz, teve uma época que ele gastava 600 mil por mês com os cavalos. Irmãos, mais de R$500 mil gastando com os cavalos. Ela diz, ele ganhava isso,
Tá, que bom que ele ganhava isso. E ainda tinha todas as nossas despesas, que não eram poucas, pensão de ex-mulher, vários casamentos que ele teve, você sabe, mesadas dos filhos, mesadas dos netos. Ele acabou vendendo tudo que a gente tinha, gastou todo o dinheiro que tinha aplicado, pegou empréstimos. Escuta isso, irmão. Pegou empréstimos e adquiriu um monte de dívida. Como é que alguém ganha 600 mil reais e no final da vida tem que pegar dinheiro emprestado para pagar as dívidas? A obra do Senhor é uma grande obra. Não, a obra do Senhor é a maior de todas as obras. E nela vale a pena a gente investir o sangue, a vida, o suor, o dinheiro, o tempo, os talentos, tudo vale a pena, porque estou empenhado numa grande obra. Terceiro lugar, além dos inimigos, além do nosso foco na obra e investindo nela, há uma terceira verdade aqui, que nós aprendemos com Neemias. Os obstáculos devem ser resolvidos com a arma da oração. Os obstáculos devem ser resolvidos com essa arma poderosa que Deus colocou em nossas mãos, queridos, que é a oração. No versículo 9, acossado pelos inimigos, o que Neemias faz? Eles estavam tentando nos atemorizar, dizendo: eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus, 2 pontos. Aí ele transcreve a oração: fortalece as minhas mãos, como a dizer: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Meus irmãos, se há uma coisa que Neemias praticava sem nenhum disfarce, essa coisa era a oração. A oração, a mesma oração que sustentou Daniel na Babilônia primeiro e depois na corte persa, a mesma oração vai sustentar Neemias durante esse tempo e durante a sua vida toda. Aliás, irmãos, a biografia de Neemias é recheada de oração. Oração para todo lado. Nesse livro que leva o seu nome, que é o livro de Neemias, eu fiz uma leitura essa semana do livro todo e fui contando quantas vezes há a palavra oração, ou orei, ou nós oramos, ou transcrevendo, ou a transcrição de uma oração mesmo, como essa que agora li aqui no final do versículo 9, quando ele diz: então pedi a Deus, fortalece as minhas mãos. Sabe quantas vezes? 11 vezes. 11 vezes num livrinho pequeno nós encontramos 11 referências à oração de Neemias. O que se percebe é que algumas vezes Neemias faz inserção de pequenas orações relâmpago, diria alguém, pequenas orações no meio de uma narrativa. Ele faz isso o tempo todo na sua narrativa. Outras vezes ele transcreve orações mais longas, como é o caso do capítulo 9, de 4 a 38, é uma oração longa que ele faz também a Deus. Ou seja, é um homem de oração. Não sei se você prestou atenção no capítulo 1 de Neemias. Deixa eu ler aqui para você, porque você vai assimilar o que está dizendo aqui. Palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, lá no Irã, na Pérsia, aconteceu isso. Então, quando foi que aconteceu isso? Quando foi que ele recebeu notícias de que os muros estavam caídos? Foi no mês de Quisleu. Na minha Bíblia aqui, nota de rodapé, explica que esse mês de Quisleu no calendário judaico equivale mais ou menos ao nosso por volta de novembro ou dezembro. Então, digamos aí, 30 de novembro, começa 25 de novembro, por aí começa o mês de Quisleu. Então, quando Neemias soube da real condição
da catastrófica condição, caótica condição dos muros de Jerusalém, foi no mês de novembro. Aí, você lê no capítulo 2, versículo 1, no mês de Nissan, 2:1. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo vinho, dei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. Agora observe aqui uma coisa. Ele fica sabendo dos problemas da cidade em novembro/dezembro. Mas ele só vai conversar com o rei no mês de Nissan, que é mais ou menos abril, maio. Mais ou menos abril ou maio. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que Neemias, quando soube daquela situação, ele se pôs a orar, a falar com Deus. E quase 6 meses depois, de 5 a 6 meses depois, foi que ele falou com o rei sobre a ideia de ele ir a Jerusalém e reconstruir o muro. Então perceba, ele orou quase meio ano ele orou para construir uma obra que durou 52 dias. A construção dos muros foi de 52 dias. Passou mais tempo orando do que propriamente trabalhando. E é aí que está o X da questão, queridos. É aqui que está o X da questão. Nós conseguimos muito mais quando nós oramos, até mesmo mais do que quando trabalhamos. Eu sei que há um refrão dizendo que temos que trabalhar para Deus, trabalhar, e é nisso que se estriba uma filosofia eclesiástica chamada ativismo. Você tem que trabalhar, carregar som de uma praça para outra, fazer isso, distribuir 1000 folhetos, você tem alvos a cumprir, é o trabalhador, o operário. Mas aqui com Neemias a gente aprende que sim, a gente pode trabalhar para Deus e deve. Ele está empenhado numa grande obra e não pode descer. Mas antes de tudo isso, ele recheia os seus projetos com oração. Ele vai orar primeiramente. Meus irmãos, eu creio que o problema do Brasil hoje é este. Eu creio que nos faltam políticos que orem. Políticos que orem. Eu sei. Falando assim, vai dar a ideia de que nós temos políticos que fazem orações no palácio. Não estou falando de oração como um elemento de marketing político. Não. Estou falando de oração, intimidade com Deus. É desse tipo de político que nós precisamos. De gente que tema ao Senhor, que busque orientação dEle na sua palavra, na sua vontade, na sua verdade. Eu queria terminar lembrando que Neemias é, para mim, uma prova cabal de que é possível ser um político bom sendo um crente bom. Ou antes, é possível ser um crente bom e ao mesmo tempo ser um político bom. É possível. Neemias me prova isso. O que ele faz é impressionante como administrador daquela cidade e daquele país. Ele está cumprindo aquilo que Paulo escreveu aos Colossenses. Tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Vamos orar. Ó Deus Pai, muito obrigado, porque na Tua palavra nós temos a inspiração para orientar a nossa vida. Muitas vezes encontramos em nosso derredor um ambiente catastrófico, caótico, como Neemias encontrou o seu. E às vezes nós ficamos sem saber o que fazer. Mas como Neemias, nós também queremos Te consultar. Queremos Te procurar, Senhor, para que nos digas o que exatamente fazer. Não queremos dar um passo que contrarie a Tua vontade, mas tudo queremos fazer para agradar o Teu santo nome e para cumprir o Teu plano junto às Tuas criaturas
e junto aos teus filhos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ao encerrar este culto, nós queremos agradecer a você, sua companhia conosco, foi muito bom tê-lo, e queremos convidá-lo a estar conosco de volta às 19 horas, neste mesmo canal, neste mesmo local. Estaremos aqui às 19 horas para adorar juntos ao nome do nosso Salvador. E você aproveite o dia para mandar o link do culto para amigos, para vizinhos, parentes, né? De repente você sabe de alguém que está atravessando uma dificuldade, alguém que está solitário em casa, que não tem muito programa para cumprir, então você manda o culto e de repente Deus pode usar esse link para a salvação daquela pessoa. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Perdido eu na escuridão, foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Feu alegre, expõe a sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Feu alegre, expõe na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre,
Cristo me salvou.